Pessoal, esse é um vídeo que eu relutei um pouco em fazer, mas é um vídeo que eu vou passar para vocês quais foram os meus resultados na UERJ e como isso pode ajudar vocês também. Então aqui vocês estão vendo é a planilha do primeiro exame de qualificação da UERJ. Então o exame de junho. O meu nome está bem aqui, ó, é esse daqui. E eu fiz o vestibular da UERJ esse ano porque eu queria mostrar algumas coisas para os meus alunos e agora eu quero expandir isso para vocês também. Bom, aqui vocês estão vendo meu nome e a prova da UERJ é uma prova com 60 questões. Aqui vocês estão vendo a nota, eu tirei 56 e isso equivale ao conceito A. Na verdade, acima de 43 é conceito A, né? Acima de 42, perdão. Então, de 43 para cima é o conceito A. Bom, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco que sai também o boletim do candidato. Então, esse aqui é a minha prova e quais as questões que eu acertei e as questões que eu errei. Então, está aqui o número de acerto 56 e o conceito A. Então, eu fui considerado apto no exame de qualificação para fazer o exame discursivo. Então, a prova da UERJ ela tem uma estrutura que ela é dividida em basicamente 4 campos. Tem o campo que tem o texto base, e aí você tem um texto e ele serve de referência para várias questões de disciplinas diferentes. É uma área multidisciplinar. Depois você tem a parte de linguagens, a parte de matemática, a parte onde tem biologia, física e química, e a parte onde tem as ciências humanas, né? História e geografia principalmente, e atualidade. Aqui, como vocês podem ver, a primeira questão que eu errei na prova foi a questão número 34, que era uma questão de matemática. E eu cometi o erro, na verdade, porque eu não conhecia aquele conceito que eu teria... tinha uma palavra no enunciado, era uma questão de geometria, que eu não sabia o que ela significava. E aí, por causa disso, eu não sabia onde colocar o valor. Então, eu tive que ir testando possíveis locais onde aquele valor poderia se encaixar. Isso é uma técnica que depois eu vou passar para vocês. E, por causa disso, o tempo, né, já estava muito próximo, não deu tempo de eu testar mais vezes aquele valor. E para ver se eu achava mais de uma alternativa. Então eu acabei tendo que marcar alguma e marquei errada. Mas assim, esse primeiro erro vem depois de uma série de acertos. Só para vocês terem uma noção desses acertos, o primeiro erro foi aqui na questão 34, isso quer dizer que eu acertei todas as questões do texto base, né, da parte multidisciplinar, acertei todas as questões de linguagem, inclusive as questões da língua estrangeira, as questões, no meu caso aqui, a prova de inglês. E aqui em matemática eu cometi o primeiro erro. Depois de matemática vem a parte de ciências, que é a parte que eu também acertei tudo. E aí, no final, a parte de história e geografia, que é a parte assim que eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. É a parte que eu tenho um pouco menos de afinidade. Então, para mim é um pouco mais difícil estudar e tal. Eu aprendi, assim, várias técnicas para eu conseguir resolver as questões. E eu uso mais essas técnicas, às vezes, do que os próprios conteúdos dessas disciplinas. Inclusive aqui, essa questão 49, que era a primeira questão, era uma questão de populações, geografia. Dava para resolver também pela ideia que se tem de populações da biologia. E, na verdade, é uma questão que eu cometi um erro, que eu explico muito para os meus alunos qual é a técnica para não fazer isso. Mas ninguém é perfeito, né? Então, a gente é ser humano. E eu cometi o erro de marcar errado no cartão resposta. Então, na verdade, era uma questão que eu teria acertado também. Na minha prova estava certa, estava o gabarito certo, mas aí eu errei na marcação. E depois vem aqui mais 2 questões que eu errei. Uma, inclusive, foi também um outro erro que eu falo muito para os meus alunos não cometerem, que eu cometi também, que é o erro de você não confiar na sua resposta por achar que ela é óbvia demais. E aí eu achei que, assim, eu comecei a pensar muito além do que deveria, e aí eu cometi o erro de não ir pela minha primeira resposta e mudar no final e acabar errando. Bom, mas aqui, vou voltar ao que importa. Então, como a gente viu, tem o gabarito aqui de toda a parte multidisciplinar, linguagens, incluindo o inglês, gabarito na parte de ciências, né? Física, química e biologia. Tive um erro aqui em matemática e 3 erros em história e geografia, o que eu considero, assim, né, um resultado bom. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, não só
por ser um resultado meu, e eu não estou mostrando isso para vocês, tipo, para ostentar um resultado, mas é porque eu tenho a consciência de que esse resultado, ele vai além do que só saber os conteúdos por trás das questões. Ele vem de uma outra história que eu preciso contar um pouco para vocês, daqui a pouco, de como eu consegui esse resultado, como eu cheguei lá. Mas, só para mostrar um pouquinho mais, eu não parei por aqui, porque eu tenho vontade de fazer uma segunda faculdade, né? Eu sou biólogo e licenciado em biologia. Então eu já tenho, né, uma carreira como professor de biologia, mas eu estou querendo voltar a estudar e iniciar uma nova carreira. Então eu também fiz o vestibular para mim, para realmente fazer um novo curso. E aqui eu posso mostrar para vocês também o resultado na parte discursiva. Então, o curso que eu quero fazer é nutrição na UERJ, do Rio de Janeiro. E aqui, então, está o meu nome, então Marcos Vinícius de Oliveira Catem. E aqui está mostrando assim a minha opção, né? Eu optei por fazer nutrição no primeiro semestre da UERJ. E aqui é a minha classificação. Eu passei em primeiro lugar na nutrição na UERJ, no Rio de Janeiro. E esse resultado veio também porque eu fiz uma prova discursiva muito boa. Então, assim, biologia já é a minha formação. Então, eu consegui ir muito bem, né, na parte de biologia. Também fui bem na parte de redação e na parte de química. Então, eu fiquei com um resultado muito legal. Só para eu ter uma noção, a UERJ é uma prova que, no final, se você somar tudo, dá 100 pontos. Sendo desses 100 pontos, 20 da primeira parte, da parte objetiva, e 80 da parte discursiva. Dos 100 pontos, eu consegui 89. Dava para ter conseguido mais. Eu tenho até uma discordância em relação à correção da prova de biologia. Cheguei a pedir o recurso, mas não foi atendido. E a UERJ tem autonomia para isso. Então eu entendo que a banca talvez eu não tenha me feito claro para a banca, assim, não tenha conseguido ser entendido no que eu queria dizer. Mas isso aí faz parte, assim, às vezes a comunicação, né, como a gente não faz o recurso se explicando, a gente só pede para revisar, é passível de que a correção às vezes não contemple aquilo que você escreveu. Mas é importante fazer de qualquer forma. Beleza, então esses aqui são os meus resultados. E por que interessa isso para vocês? Por que eu estou mostrando para vocês isso? E na verdade, antes de falar o porquê, eu vou contar uma história que, embora eu tenha passado aqui pelo vestibular, essa vaga aqui, né? Então, no caso, a minha vaga, tipo, não vai ser ocupada. Mas eu acabei de falar que eu quero fazer o curso. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Eu fiz um outro processo chamado aproveitamento de estudos, que de vez em quando, né, se abre algumas vagas, a UERJ abriu para nutrição, em que você pode fazer uma seleção se você já é formado numa graduação. Então eu fiz a seleção e também passei em primeiro lugar, por coincidência até, fiz a seleção específica já dentro da universidade, concorrendo com outras pessoas já formadas também em suas respectivas áreas. E aí eu fiz uma prova específica de redação e de entrevista já dentro do Instituto de Nutrição e passei por essa prova. E aí eu vou usar essa vaga. Por quê? Por que eu preferia usar essa vaga? Porque se eu usasse a vaga do vestibular, eu estaria tirando uma opção de alguém que poderia entrar e que se esforçou o ano inteiro e fez a prova e merece uma vaga. E eu entrando já por aproveitamento de estudos, essas vagas não são ofertadas no vestibular. Então eu poderia se eu ocupasse a vaga lá, eu não ia tirar de ninguém. E se eu ocupasse a do vestibular, a vaga que eu consegui pelo aproveitamento de estudos ia ficar vazia e eu ia tirar de alguém. Então a UERJ ia ganhar um aluno em vez de dois. E eu acho que faz bem para a universidade, o melhor caminho. Eu tenho o máximo de pessoas para difundir aquele conhecimento. E por causa disso eu optei por usar a vaga de aproveitamento de estudos. Então a minha pré-matrícula já foi e tal, então farei o curso. E no caso cortaria algumas matérias, porque eu sou biólogo. Assim espero. Mas por que eu estou falando isso para vocês? E por que eu fiz o vestibular então? Eu fiz o vestibular da UERJ por algumas razões. Primeiro, porque eu gosto desse vestibular, e eu só tinha feito ele uma vez na vida, mas eu sempre trabalhando com os meus alunos, eu sempre vou corrigindo as provas da UERJ,
E eu gosto muito da estrutura. Em segundo lugar, porque, como eu falei, eu queria fazer o curso, eu quero, né, muito fazer o curso de nutrição, e não era certo de abrir essa vaga de aproveitamento de estudos que eu fiz. Isso sai depois das inscrições do vestibular, pelo menos da inscrição da parte objetiva. E aí eu poderia correr o risco de não abrir e não conseguir fazer. Então eu fiz o vestibular também para conseguir entrar no curso de alguma forma. E terceiro, eu fiz isso porque eu sou professor de pré-vestibular e eu queria muito mostrar para os meus alunos como muito do que a gente acaba estudando são conteúdos e são extremamente importantes, mas como existem técnicas para fazer provas. Existem técnicas para você usar no dia antes da prova, no dia da prova, depois da prova. Existem técnicas de estudo. E aí eu vou contar para vocês brevemente, assim, de quando eu comecei a notar essas coisas, só para vocês entenderem quanto isso é acessível para todo mundo. Eu estudei num colégio bom, eu tive, né, também eu fui agraciado com essa oportunidade. Na verdade, eu fiz um concurso para o Cefet, que é um centro federal que tem aqui no Rio de Janeiro. E quando eu fiz esse concurso, eu passei também e estudei, fiz o meu ensino médio numa escola técnica. Era uma escola técnica federal. E eu aprendi muita coisa. Só que mais do que eu ter aprendido os conteúdos, em algum momento do ensino médio eu comecei a me ligar que eu tinha algumas habilidades que eram interessantes e que não tinham necessariamente a ver com conteúdo, mas que serviriam para qualquer conteúdo. Então eu comecei a focar muito nisso. E quando eu fiz a faculdade, eu foquei um pouco mais. E quando eu comecei a trabalhar como professor, eu foquei ainda mais a começar a procurar técnicas e estudar não apenas conteúdos, mas estudar quais são as melhores maneiras de se estudar. Quais são as melhores maneiras de obter bons resultados. E eu comecei a verificar alguns padrões e fazer alguns testes do que funcionava para mim, do que não funcionava. Do que não funcionava para mim, mas às vezes funcionava para outras pessoas. E comecei a ver o estudo de uma outra forma. Em que, quando eu uso algumas técnicas, eu consigo tirar bons resultados, às vezes mesmo tendo aquele conteúdo mais capenga, assim, na minha cabeça, e consigo ter melhores resultados ainda naquilo que eu já gosto, naquilo que eu tenho afinidade. Então, existem várias formas que você pode ter de você se superar e você tornar o seu estudo, em vez de mais longo, porque muitas pessoas querem estudar mais tempo, mas eu basicamente investi bastante tempo, e muito tempo mesmo da minha vida, para aprender não como estudar por mais tempo, mas como estudar melhor, independente do tempo que eu tenha. E aí eu consegui desenvolver muitas técnicas nesse sentido. E foi isso basicamente que me rendeu esses resultados aqui. É claro que se vocês pensarem, eu sou professor de biologia, então assim, uma grande parte assim dos conteúdos da UERJ eu já saberia, né, por causa da minha formação. Mas eu mostrei para vocês os meus resultados justamente para mostrar que vai além, porque eu sou professor de biologia. Mas eu ser professor de biologia não me garante, por exemplo, ter gabaritado a parte multidisciplinar, nem a parte de linguagens, nem a parte de inglês, nem a parte de física e química. A química tudo bem, a gente estuda um pouco na faculdade, física é um pouco, bem pouco mesmo. Mas assim, e os resultados nas outras coisas, na redação e etc. Foram resultados bons porque eu aprendi a estudar. E eu tô fazendo esse vídeo não é só para falar para vocês, olha, eu sei estudar, mas porque eu queria oferecer isso para vocês também. Muito tempo eu fiquei assim reticente em fazer isso, em oferecer uma agenda para isso, mas eu resolvi abrir uma agenda para atender alunos além dos meus alunos. E o que que eu tenho para oferecer? Basicamente, tem 4 coisas que eu queria oferecer para vocês e que eu acho que pode ser interessante. A primeira delas, e que é até o caminho mais fácil para mim, são aulas particulares de biologia, que podem ser feitas inclusive por vídeo, por Skype, por Google Meets, por qualquer tipo de videoconferência. Então, eu posso dar aulas particulares de biologia em vídeo e ajudar vocês que querem um curso que está relacionado com biologia, seja na parte objetiva ou na parte discursiva. Então, quem quer nutrição, medicina, enfermagem, educação física, psicologia biologia e vários outros cursos, eu posso ajudar vocês com essa parte específica.
Um segundo ponto que eu posso ajudar é dando conteúdos para vocês também de técnicas de estudo, porque isso vai ser mais efetivo ainda, porque vai ajudar, além da biologia, em todos os outros conteúdos, em todas as outras matérias. Eu tive que aprender a estudar todas as matérias e aprender a tirar o meu melhor em cada uma delas, a diminuir o que são meus pontos fracos e a ressaltar o que são meus pontos fortes. E eu aprendi com o tempo a fazer isso para outras pessoas. Então, isso é uma coisa que eu posso ensinar também. O terceiro ponto, e é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, e por isso que eu preciso de uma agenda, porque tem um número limitado de vagas, é mentoria. Para quem não conhece, mentoria é o seguinte: se você tem um sonho e você quer alcançar alguma coisa, quer alcançar esse sonho, é interessante que vocês conheçam, tenham noção de pessoas que passaram por esse processo. Mas não só pessoas que passaram por esse processo e que digamos assim, não saibam muito o que exatamente elas fizeram, o que elas exatamente usaram para passar por esse processo. E por causa disso, eu sou uma pessoa que eu passei pelo processo de vestibular e eu entendo como ele funciona. Eu não mencionei aqui nesse vídeo e eu não tenho nem mais como mostrar, mas, por exemplo, no SISU do Enem eu também me inscrevi para nutrição e passei na UFRJ, na UF, qualquer faculdade que eu colocasse nutrição, que é o concurso, que é o curso que eu queria, também passaria. E também para todas as engenharias eu fiz vários testes. Só que eu me desinscrevi pelo mesmo motivo que eu não vou ocupar a vaga da UERJ, porque eu sei que o SISU é um momento meio tenso para muitas pessoas e por esse momento ser tão tenso, qualquer pessoa ali que esteja na sua frente te deixa mais nervoso, porque te deixa um pouco mais distante do seu sonho. Então, antes do SISU fechar, eu tirei as minhas inscrições, para que eu não estivesse fazendo parte, assim, eu só testei para ver se eu passaria, e aí depois, nos primeiros dias, depois eu tirei a minha inscrição, deixei em branco lá, para fechar sem eu estar inscrito, para que outras pessoas pudessem ocupar as vagas e alcançarem os sonhos delas. Mas enfim. Então, eu sou uma pessoa que conseguia alcançar o sonho que eu queria. Eu tinha muito sonho de fazer biologia, fiz, me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e que eu sou apaixonado. E agora eu também sou apaixonado pela UERJ, mas nunca tinha estudado de fato lá, agora eu vou ter essa oportunidade. E como eu alcancei isso, e eu alcancei isso de uma forma bastante consciente, então eu sabia o que eu estava fazendo. E por eu saber o que eu estava fazendo, eu posso ajudar outras pessoas a alcançarem esses mesmos resultados. Porque, assim, a minha condição, embora eu tenha estudado no Cefet, que é um colégio muito bom, foi lá que eu comecei a estudar de fato, de verdade. Antes, eu não tinha estudado em colégios bons. Então, eu aprendi a me virar e aprendi a vencer aquelas várias barreiras que existem pra gente, de alcançar, né, posições maiores, alcançar um curso superior, uma coisa difícil. E aí eu sei como é esse processo. E por ter passado por esse processo, saber como ele funciona, uma das coisas que eu posso fazer e oferecer a vocês é a mentoria. O que é a mentoria? Se vocês pensarem assim, tipo um jogador, um esportista, ele tem sempre um técnico que ajuda ele a tirar o máximo das capacidades físicas dele. E o mentor vai fazer algo parecido, só que está mais relacionado com as suas capacidades mentais e intelectuais, a tirar o máximo delas. Eu aprendi muito a fazer isso. E tenho atendido vários alunos que têm alcançado sucesso da mesma forma que eu. E aí eu quero oferecer para vocês para experimentar isso também. Então eu vou abrir vagas de mentoria. E aí eu vou auxiliá-los para alcançar novos resultados. Isso, claro, para todos aqueles que quiserem. E aí, basicamente, são esses, eu falei de 3, eu disse que tinham 4, mas são 4 produtos, né, que eu posso oferecer para vocês, que é bem similar, é basicamente uma mistura da mentoria com a biologia, só que mais voltada para provas, assim. Basicamente, a gente trabalhar com questões, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ensinar questões, listas de exercícios, corrigir, bem. Ah tá, mas eu não expliquei para vocês como a gente alcança tudo isso. Então eu queria convidá-los a seguir o meu Instagram, que é prof, P-R-O-F, de professor, só que só prof, abreviado, Marcos com U, Catem, C-A-T-T-E-M, de Maria.
E se vocês procurarem esse Instagram, vocês vão ver que lá eu já ponho vários conteúdos em relação a dicas de estudos, reflexões, coisas que ajudam na vida como um todo. Inclusive tem alguns vídeos de biologia também. Vocês também podem olhar os outros vídeos de biologia nesse canal, que são principalmente correções de prova. E eu quero propor a vocês a fazerem um contato pelo Instagram, mandarem uma mensagem no direct, para todos aqueles que estiverem interessados nesses processos. E eu prefiro conversar com vocês lá, explicar, conhecer quem são vocês, o que vocês querem, qual seria o melhor caminho. Eu também não quero simplesmente oferecer essas coisas. E claro que a escolha é toda de vocês, mas eu sei como às vezes é difícil fazer escolhas. Eu quero conversar com vocês para ver qual é a melhor opção. Então, se você ficou interessado em alguma dessas coisas que eu falei, pode fazer o contato pelo Instagram. Eu vou responder, eu sempre respondo todas as mensagens. Lá também tem muito conteúdo que eu já fiz, assim, embora ele seja recente, seja de meados do ano passado, tem muito conteúdo que você já tem lá, gratuito, assim, para ver. Aqui no YouTube também eu vou voltar a postar mais coisas e vamos seguir esse caminho juntos. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha agregado alguma coisa para vocês. Espero que eu consiga ajudar ainda mais, porque na verdade esse é o meu objetivo. Você fala, mas por que você está ajudando pessoas a alcançar os sonhos delas? Porque eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem mais, infelizmente, assim, maior problema, que gera mais problemas na nossa sociedade, e que isso para mim é bastante nítido, é que existem muitas pessoas frustradas. E existem muitas pessoas desacreditando no potencial que elas têm. E isso impacta muito negativamente em todas as funções do nosso dia a dia. Quando a gente é mal atendido numa loja, quando a gente, sei lá, tem um confronto, vê um confronto com alguma pessoa que está executando um serviço para a gente, isso tudo é muito duro, mas a gente também tem que entender que às vezes as pessoas estão muito infelizes porque elas estão desenquadradas daquilo que elas querem. Muitas pessoas não estão na carreira que escolheu. E isso é bastante sério. E eu sempre quando eu olho para questões como essas, eu penso assim, o que eu posso fazer para ajudar? E foi por isso que eu escolhi a profissão de professor. Porque eu consigo ensinar as pessoas coisas que eu gosto e que eu sei, e que podem ajudar elas a escolherem a carreira delas, mas também para eu apresentar como é você ser feliz com o que você faz, você ter não só bons resultados, mas você estar feliz com o seu processo. E eu acho que isso é algo que tem que ser dividido, isso não pode ser guardado. E como eu tenho assim habilidade, de certa forma, para ajudar mais pessoas a fazerem isso, eu vou fazer. É claro que eu não posso assim sair distribuindo meu tempo, porque assim tem um custo, né? Basicamente, assim, para mim também, do que eu vou estar abrindo mão de coisas para poder atender os meus alunos. Mas eu vou fazer isso, porque eu quero que mais pessoas alcancem o ensino superior. E principalmente eu quero que mais pessoas assim que não vêm das melhores rendas, que não vêm das melhores condições, também alcancem o ensino superior. E eu preciso da ajuda de vocês com isso. Então, se vocês têm interesse genuíno mesmo, vocês querem, conversem comigo e a gente vai discutir um melhor caminho para nós, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo, porque ele pode ajudar outras pessoas que também têm interesse em ter bons resultados. E se você gostou dele, você viu algum conteúdo, você acha que isso tem algum valor para você, também curte esse vídeo, porque ajuda muito na divulgação dele. Eu espero realmente ter ajudado e quero muito ver vocês no próximo vídeo e no meu Instagram também. Então é isso, pessoal. Até a próxima.